Mas enfim, outra coisa que aconteceu recentemente foi um protesto espontâneo de moradores, como eu já falei aqui também alguns programas atrás, né, a gente está tendo muitos protestos espontâneos, né, porque a esquerda não está fazendo protestos, não está organizando o povo, não está chamando o povo para a rua, e o povo próprio, por conta própria, tem que ir para a rua lutar pela sua sobrevivência, né? Então aconteceu um protesto terça-feira de moradores do Jaraguá contra um despejo. A galera tirou fogo em carro, em ônibus. Pode colocar aí na tela, por favor, Maxwell. Moradores do complexo Churupita, no Jaraguá, zona norte, na verdade noroeste de São Paulo, atearam fogo em um veículo e em outros objetos em protesto contra uma ação de reintegração de posse que é cumprida desde as 6 horas da manhã desta terça-feira, dia 24. Cerca de 200 moradias são alvo de reintegração. A Polícia Militar foi acionada ao local no cruzamento da rua Capela do Lago com a rua Colinas do Jaraguá para dar apoio ao cumprimento da ordem judicial, ou seja, a Polícia Militar sempre aí fazendo seu papel de repressão à classe trabalhadora e de defesa do Estado, da burguesia, etc. Há cerca de 100 PMs na ação, entre policiais do 18º Batalhão e da Tropa de Choque. Esse 18º Batalhão foi onde teve o policial que agrediu eu e meu parceiro na virada cultural. Não sei se vocês lembram dessa história, mas enfim. O Corpo de Bombeiros também foi chamado para conter os focos de incêndio, além de funcionários da Enel. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o local onde é cumprida a reintegração de posse é uma área de preservação ambiental. Bom, é isso, gente. Continua também crescendo esses despejos e, enfim, mais pessoas indo para a rua, né? Inclusive, pode colocar aí, por favor, esse dado, Marcelo, sobre o aumento da população de rua na cidade de São Paulo. Essa notícia do Metrópolis, né, de que a população em situação de rua na cidade de São Paulo cresceu 154% e está beirando 100 mil pessoas. Esperar ele achar ali, tá um pouco mais pra frente, eu não coloquei essa na ordem. Isso aí. Agora quem tem que achar aqui sou eu. Tô perdido aqui, gente. Só um segundo, achei. Olha que escandaloso. A cidade de São Paulo tinha 98.639 pessoas em situação de rua em maio deste ano, de acordo com o informe técnico do Observatório da População em Situação de Rua e aos Polos de Cidadania da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso significa que a capital paulista tem quase 3 em cada 10 pessoas em situação de rua do país, que registrou o total de 345.542 indivíduos. A cidade de São Paulo, sozinha, abriga um contingente de pessoas sem teto bem maior que outras metrópoles do país, como Rio de Janeiro, com 22.137, e Belo Horizonte, com 14.960. Nos últimos 6 anos, a população de rua da capital quase triplicou, passando de 38.887 em 2018 para quase 100 mil, um aumento de 154%. Os números do OBPOP Rua se baseiam em dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O estado de São Paulo contabilizou 146.940 pessoas nessa situação. O crescimento estadual segue a tendência da capital, com um salto de 63.416 em 2018 para 139.799 em 2024, mais que dobrando no período. O país todo tinha... enfim, muito número. Se eu ficar falando aqui, vocês vão se confundir tudo aí e não vai entender. Mas, coisa importante de dizer aqui, 62% das pessoas em situação de rua no Brasil estão estão no Sudeste. Estou no Pernambuco, né, mas lá no Sudeste, né, 62% das pessoas em situação de rua no Brasil estão na região Sudeste. Chocante, gente. 70% dessas pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, no Brasil, são pretas ou pardas. 84% são homens e 88% tem entre 18 e 59 anos de idade. Gente, falar nisso, nossa, eu tenho, não sei se é impressão minha, pode tirar por favor, Maxwell,
impressão minha, mas parece que eu tenho visto mais pessoas em situação de rua aqui no Recife dessa vez, em comparação com a outra vez que eu vim, né? E faz pouco tempo, eu vim aqui em fevereiro, tá ligado? Eu tô vendo bem mais pessoas em situação de rua aqui agora do que em fevereiro. Ontem mesmo eu tava ali no centro do Recife, com dois amigos, e aí chegou um rapaz em situação de rua, né? E foi muito engraçado. Ele falou assim: ó, eu não vou falar a verdade, eu quero dinheiro não é pra comida, não. Eu quero pra encher a cara e tomar cachaça, que eu quero curtir a minha liberdade, porque eu saí da cadeia hoje, fiquei 5 anos preso e eu quero comemorar e não sei o quê. E aí eu tava já com a bebida na mão, já dei pra ele, e aí nós ficamos trocando ideia. E no final ele saiu assim, quase chorando, né? Na verdade ele falou que ele tava querendo chorar, mas ele não podia chorar, porque na cadeia quem chora é bicha. Ele falou essa frase, né? Então eu não podia chorar, e aí eu não posso chorar e tal. E aí eu falei, mano, pode chorar aqui à vontade, ninguém vai te julgar aqui não. Mas ele não conseguiu, mas ele queria, né? E enfim, ele falou pra gente assim, porra, só de vocês me ouvir falar comigo, tirou uma dor que eu tava aqui no meu peito. Tô saindo daqui aliviado. E aí ele foi embora, né? E aí você vê que loucura, né, mano? Você só dá atenção pra uma pessoa, poder ouvir ela, e conversar com ela também um pouquinho minimamente, né? Não desprezar o quanto que isso faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. E também isso me lembra isso me lembra conversas que a gente teve aqui em programas passados, né? Sobre o Oruan, a Erika Hilton, né? Pose. Porra, a gente tem que se aproximar dessas pessoas, não, ou não tem, né? Porque o Pose teve falas homofóbicas, não sei o que, não sei o que lá. E o que eu sempre venho defendendo aqui, né? Que, mano, as pessoas não são perfeitas, não, tá ligado? E a gente vai lidar com essas contradições, sim. Se esse cara tivesse chegado pra mim ontem falando assim, eu não posso chorar porque na cadeia se você chorar você é bicha, né? Eu falava, não fale a palavra bicha, não pode, sai daqui, sabe? Porra, mano, prefiro escutar o cara, conversar com ele, acolher. E aí a gente vai construindo aos pouquinhos as coisas, tá ligado? Não é, chegar assim com os dois pés no peito. Tem gente que não vai conseguir, não vai ter essa paciência, vai se ofender, vai querer sair fora, beleza, mas eu consegui ficar ali ouvindo e dialogar com ele. É isso. Bom, então ainda nessa questão de despejos, eu vou pedir para o Maxwell colocar, por favor, o vídeo do pessoal falando da ocupação dos queixadas, né? Inclusive isso tem a ver com a nossa ida no Podpah, eu e o Galo, né? Onde a gente abriu ali um espaço para moradores da ocupação dos queixadas falar sobre o que está acontecendo lá, que é a ocupação na cidade de Cajamar, aqui na região metropolitana de São Paulo. Pode colocar, por favor, Maxwell, a fala da moradora? Enquanto isso eu vou fechar aqui que eu vou colocar um rinossoro no nariz, gente, pra você respirar. Lugares de São Paulo, e o prefeito quer despejar as famílias porque simplesmente disse que não tem interesse algum em regularizar o proprietário. E para onde vai essas famílias, no caso? Falou que só vai ceder caminhão para as famílias poderem tirar suas coisas e cada um se vira. E tem famílias que estão morando lá há quanto tempo? Vai fazer 6 anos agora, dia 12. Entrou todo mundo junto, um conjunto de famílias entrou nesse território. E o que pode ser feito para a gente ajudar a contribuir para isso não ser feito? Então, a gente conseguiu, através do governo do estado de São Paulo, chega a ser até uma piada, né? Disse que tem interesse em fazer um estudo para regularizar a área, né? Já que é uma área que a pessoa que se diz proprietária, ela não tem documento de posse, ela está pedindo uso capião também na justiça. Então, o governo do estado, através do programa Cidade Legal, disse que tem interesse em fazer a regularização da ocupação. A prefeitura precisa assinar um ofício para poder autorizar as famílias a entrarem nesse programa do Cidade Legal. E a prefeitura disse que não vai assinar. Galo, Chavoso, eu não sei o que pode ser feito, o que a gente pode fazer, ajudar, além de reverberar isso aqui pro Brasil inteiro, mas eu fico... São 100 famílias, né? Tá ligado? Se eu, tentando entender, fico de mão atada, eu fico imaginando quem tá lá, tá ligado? A ocupação dos Queixadas é uma ocupação que tem cerca de 100 famílias, está na cidade de Cajamar, região metropolitana aqui de São Paulo. Estamos lá, vai fazer 6 anos, agora dia 12 de julho, e estamos com ordem de despejo. A gente está em pleno inverno, vocês estavam falando da campanha, né, do agasalho, onde está muito frio, a gente está vendo casos de pessoas morrendo, né, por aí em vários lugares de São Paulo, e o prefeito quer despejar as famílias porque simplesmente disse que não tem interesse algum em regularizar ou desapropriar a área. E para onde vai essas famílias, no caso? É isso então, gente. São várias famílias vivendo há anos ali naquela região e agora o prefeito quer jogar elas em situação de rua. Simplesmente despejar sem qualquer proposta de alternativa de um lugar para essas pessoas. E para que isso não aconteça, o prefeito de Cajamar, que é o Cauã Berto, do PSD, ele precisa assinar um ofício para incluir essas famílias aí nesse programa social.
E aí é impressionante, assim, né, como que quem tem grande visibilidade comentar sobre esses casos impacta, né? Porque, por exemplo, depois que o Podpah levou, não só ela, mas outras moradores lá para falar também, inclusive uma adolescente leu uma carta lá direcionada ao prefeito, que no Instagram está tendo agora, deixa eu ver quantas visualizações que já estão esse vídeo com essa carta, ó. 771 mil visualizações. Então olha a repercussão que deu a esse caso, que eu próprio não estava sabendo. Eu soube ali naquele dia, né? Eu digo isso porque no caso foi o Galo que levou o pessoal da ocupação ali, né? Então, enfim, eu acabei sabendo do caso ali naquele dia. Então, o prefeito fechou os comentários do Instagram dele depois disso. Que a galera começou a ir lá cobrar, e ele foi lá e fechou os comentários da publicação. No caso, fechou assim, né? Só quem segue ele que pode comentar. Então é sinal de que chegou até ele sabe que está rolando aí essa exposição do caso para as pessoas. Bom, agora deixa eu ver qual que é a próxima. Assim, eu ia associar essas notícias de despejos, com a notícia anterior que eu li sobre aumento da população em situação de rua. Que é isso, gente. Muito despejo está acontecendo. E essas pessoas não estão indo para lugar nenhum, não tá tendo moradia para essas pessoas. E aí é o que está rolando, essas pessoas indo pra rua, inclusive crianças. E, gente, uma coisa que me deixou puto semana passada, porra, mano, eu compartilhei essa notícia no meu story falando sobre o aumento da população de rua em São Paulo. Mano, teve um seguidor meu, eu fico impressionado, assim, como tem pessoas que parece que me seguem e não acompanha nada que eu falo, mano, é impressionante. O cara respondeu assim, né, um cara de Quebrada, né, eu entrei no perfil dele pra ver um mano de Quebrada, falou assim, 100% dessas pessoas estão aí porque elas querem. Falei, mano, que merda que você tá falando, parça? No meio dessas pessoas tem crianças, as crianças querem estar ali, elas escolheram para ali, são dezenas, são milhares de crianças em situação de rua na cidade de São Paulo. Essas crianças escolheram estar ali? Eu já joguei essa pergunta, aí já deixou ele contra a parede, né? Opa, não, calma, crianças não, né? As crianças não escolheram. Pois é, né? Você não falou que era 100%? Aí eu falei, vamos lá, 70% das pessoas que estão na rua são pretas ou pardas. Pessoas negras, então, elas têm mais, elas gostam de morar na rua, é isso que você está dizendo? Ou será que tem alguma questão social por trás disso? Então você vai jogando perguntas para... Eu sempre faço isso, sabe, mano? É a pedagogia da pergunta. Eu não respondo com afirmação, respondo com pergunta. E por mais que eu esteja falando aqui nesse tom indignado, né? Eu escrevi ali uma mensagem por texto perguntando para ele. Tá, beleza, então me explica por que 70% das pessoas que estão na rua são pretas ou pardas. Ele não respondeu mais. E aí eu contei essa história para uma amiga minha e ela falou assim, né? O engraçado é que essas pessoas são as mesmas que adoram falar de campanha do agasalho, né? Adoram doar roupa no frio para morador de rua, adora bate palma para quem distribui sopa, né? É aquilo, mano, o assistencialismo é da hora, né? Agora, entender o problema de uma forma assim, estrutural, e mais do que isso, apresentar propostas estruturais, sociais, aí ninguém quer, né? As pessoas gostam mesmo de ir lá uma vez por ano, dar uma sopa, um cachecol, um cobertor, e aí acha que isso é ok, né? E depois fala que as pessoas escolheram ficar ali, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu ainda perguntei pra ele depois assim, você já trocou uma ideia com a pessoa em situação de rua? Já sentou pra conversar? Pra entender a história dessa pessoa? Porque, por exemplo, uma vez eu fui lá em São Paulo, né, tem o Bom Prato, pra quem é de fora de São Paulo. Bom Prato é um restaurante popular que a comida é R$1. E aí, muitos anos atrás, eu fui comer no Bom Prato, e no caso estava fechado, né? E quando eu cheguei lá que eu descobri que estava fechado, e aí chegou um rapaz lá, um homem em situação de rua, que ele também ia almoçar e ele também não sabia que estava fechado. Aí ele falou assim, putz, né, tá fechado e tal. Aí eu falei, mano, tô indo almoçar, você quer almoçar comigo? Vamos. Né, porque eu quis dizer, vou almoçar no restaurante, você quer ir comigo? Ele falou, bora. Fui lá almoçar no restaurante e levei o cara pra comer comigo. E aí ele sentou, nós ficou conversando, e aí, tipo, mano, só começamos a conversa, né, de perguntar o nome do cara, o cara começou a chorar. Começou a chorar e falou, mano, ninguém nunca perguntou meu nome, ninguém nunca quis saber da minha história, nem nada de mim. Perguntei o nome, a história, como que ele foi parar na rua, né, o cara falou, ele é daqui de Pernambuco, foi para São Paulo com a esposa e com a nora, a irmã da esposa dele, né, como eu sempre digo, quantas pessoas saem daqui da região Nordeste para ir para São Paulo, incluso meus pais, minha mãe também é daqui de Pernambuco, e essas pessoas geralmente vão para as periferias, para as favelas ou para a rua. No caso, ele não foi pra rua, né? Ele morava numa casa com a irmã, com a esposa e com a irmã. A esposa morreu. Ele perdeu o emprego na mesma semana, aconteceu as duas coisas, né? A esposa morreu, ele perdeu o trabalho, foi demitido. Sobrou quem? Ele e a nora.
ela trabalhando, ele desempregado, a Nora jogou ele na rua, falou, você não vai morar comigo. Então o cara foi parar em situação de rua, tá ligado? Então, assim, todos nós aqui estamos muito mais perto de virar uma pessoa em situação de rua do que um bilionário, por exemplo, ou até mesmo um milionário, gente. Tá ligado? Pra nós ir pra rua, pra calçada, pra baixo de uma ponte, é só, sei lá, morrer os pais, dependendo da idade da pessoa, né? Morrer os familiares, adquirir alguma deficiência e não conseguir mais trabalhar, perder o emprego, perder a casa no incêndio, qualquer coisa, sei lá, são alguns fatores assim, que se acontecer, mano, principalmente se acontecer juntos, né? Você vai pra rua, você não tem mais o que fazer, não. Entendeu? Não tem mais condição de pagar seu aluguel, não tem mais condição de trabalhar. Idosos, mano. Quantos idosos que não estão em situação de rua, sabe? É lastimável, gente. Pelo amor de Deus, tem que ter empatia. Agora, falando mais uma notícia sobre ocupação, vamos falar de novo da favela do Moinho, que teve atualização no caso, né? Já noticiei bastante coisa aqui sobre o Moinho, falei sobre a violência da polícia, falei sobre as tentativas de despejo e sobre o desfecho da história com o governo Lula propondo lá um acordo junto com o governo Tarcísio, né? Só recapitulando aqui para quem não se lembra da história, né? A favela do Moinho é a última favela do centro da cidade de São Paulo. As outras favelas estão todas espalhadas pelas periferias, né? São Paulo é a cidade com a maior quantidade de favelas no Brasil, mas elas estão espalhadas lá, escondidas, né? Nas periferias. Quem vai para o centro de São Paulo não vê favela, a não ser a favela do Moinho, que é a última que ainda está por lá. O terreno em que está a favela do Moinho pertence ao Estado brasileiro, pertence à União, pertence ao governo federal. Mas o governo do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, ele quer o terreno para ele, para colocar um parque ali no lugar, o que faz parte de um projeto maior, que é o de levar a sede do governo do Estado de São Paulo ali para aquela região central, para a região dos Campos Elíseos. Atualmente ele está lá no Morumbi, na Zona Sul. E aí, o governo Tarcísio queria que o governo Lula desse o terreno para ele. E o governo Lula disse que ia dar o terreno para ele, mas aí o Tarcísio botou a polícia para fazer uma carnificina com a população ali, o governo Lula voltou atrás, falou que não ia dar mais o terreno, mas eles entraram num acordo, né, e aí o governo Lula disse que vai dar o terreno desde que o governo Tarcísio se comprometa a dar uma parcela, eu acho que é 30% eu vou ler aqui na notícia, dá 30% de um valor aí para que os moradores adquiram sua casa própria e sua moradia e possam, enfim, deixar a região ali com segurança, né, sem ir para o olho da rua. Então, pode colocar, por favor, a matéria aí da Mídia Ninja. E aí foi um dos poucos acertos aí do governo Lula, né? Direito à moradia. Lula assina acordo para garantir moradia a famílias da favela do Moinho com auxílio de até R$250 mil. O presidente Lula esteve nesta quinta-feira, ontem, dia 26, na favela do Moinho, no centro de São Paulo, para assinar a portaria que regulamenta o acordo entre os governos federal e estadual para o reassentamento das famílias que vivem na comunidade. O plano prevê a concessão de até R$250 mil por família para aquisição de um imóvel, sendo 180 mil custeados pela União e 70 mil pelo governo paulista. O valor será integralmente subsidiado, sem financiamento pelos beneficiários. A medida busca assegurar uma transição digna a cerca de 800 famílias da comunidade, situada em uma área onde o governo estadual pretende construir o Parque do Moinho e uma nova estação de transporte. Até que os novos lares sejam definidos, os moradores terão direito a um auxílio mensal de R$ 1.200 para custear aluguel temporário. A desocupação da favela do Moinho começou em abril e foi marcada por denúncias de uso excessivo da força policial. O governo federal interveio para garantir que o processo ocorra de forma pacífica, com o consentimento dos moradores e respeito aos seus direitos. A iniciativa também prevê medidas para comerciantes que perderam renda com a remoção. As famílias contempladas poderão escolher livremente o local onde desejam viver, inclusive fora da capital. Quem optar por imóveis na planta terá o mesmo valor garantido, com o compromisso de entrega em até 24 meses. Nesses casos, o aluguel social será mantido até a conclusão da obra. A expectativa é que a lista dos contemplados seja divulgada nas próximas semanas, dando início ao processo de liberação dos créditos pela Caixa Econômica Federal. Apesar do acordo firmado entre os governos, o governador Tarcísio de Freitas não participou da cerimônia, alegando compromissos em outras cidades. A ausência foi notada diante da importância do ato para centenas de famílias que buscam uma alternativa habitacional
digna. É isso, né? Um desfecho positivo para essa história. Que bom que isso aconteceu, que seja garantido, né, de fato, essas moradias, essas pessoas, né? Que seja cobrado, que as pessoas se mantenham aí, né, na luta, na cobrança, para que isso realmente aconteça. Mas, né, vale lembrar, vale ressaltar, né, gente? A gente sempre tem que ter um olhar crítico em relação a tudo. A gente não paga pau para político nenhum aqui, para governo nenhum, né? Então, assim, que bom que o governo Lula fez isso, tomou essa atitude. Mas e as outras milhares de ocupações que estão passando por coisas extremamente parecidas, como o Moinho, né? Então, me parece que foi muito mais uma questão midiática, por ser uma favela que está no centro de São Paulo, né, e que teve uma visibilidade muito grande por conta disso também. Então, tem muito mais a ver com a visibilidade que o caso teve, eu acho, né? Por isso que eu falei que é uma questão midiática. E teve visibilidade porque está no centro, porque ocupações que estão nas regiões periféricas passam por isso o tempo inteiro e não tem a mesma visibilidade, comoção, apoio e desfecho. Mas é isso, parabéns ao povo do Moinho, porque foi a luta de vocês que conquistou essas moradias aí para vocês, parabéns. E que essa luta inspire a luta dos queixadas e todas as outras lutas por moradia que tem acontecido.